E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai nesse vídeo começar os estudos sobre acentuação, mas para entender a lógica da acentuação, a gente tem que entender primeiro a separação de sílabas, beleza? A gente vai começar por palavras simples, como casa. A gente percebe que essa palavra é formada por duas sílabas, e cada sílaba tem uma vogal. Sílaba 1, sílaba 2. Eu já quero deixar um macete para vocês. Quando estiverem contando sílabas, contem da última para a primeira. Lá na frente vocês vão ver a importância disso. Outra coisa que a gente já consegue perceber é que não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba tem uma e apenas uma vogal. E a gente pode fazer vários testes para comprovar isso. Então anote aí a primeira regra. Toda sílaba tem uma e apenas uma vogal. Beleza? Aí a gente também consegue perceber outra coisa. Toda sílaba é um impulso de voz. Então veja, quando você diz roda, por exemplo, você tem dois impulsos de voz. Roda. Esse é o conceito básico de sílaba, tá? É um conjunto de sons que pode ser falado em um só impulso. Conjunto de sons que pode ser dito de uma vez só. Beleza? Percebam também que a maioria das palavras termina com A ou O, e algumas palavras podem terminar com E, como cidade. Tranquilo? A regra geral da língua portuguesa é que as palavras terminem com A, E e O. Essa é mais uma regrinha que você já pode anotar. A regra geral da língua portuguesa é que as palavras terminem com A, E e O. Professor, significa que não existem palavras terminadas em outras letras? Claro que existem, mas a gente está falando aqui da maioria das palavras, tá certo? Assim, a gente tem que I e U são vogais especiais. Como assim especiais? A gente vai chamar essas vogais de vogais altas, beleza? I e U são as únicas letras que podem ser semivogais. I e U não podem formar sílabas sozinhas sem a ajuda de um acento. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, beleza? Vamos pensar em palavras como caixa. Se você falar caixa devagar, caixa, 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 você vai perceber que esse impulso de voz aqui inclui a letra I, tá? Então, você não fala caixa, você fala caixa, naturalmente, né? Claro que se você forçar, você vai falar caixa ou alguma coisa do tipo, mas isso não existe naturalmente. Então, você percebe que esse I pertence a essa sílaba, mas ele não pode ser o dono, vamos dizer assim, da sílaba. Ele não pode comandar essa sílaba, porque, como eu falei, I e U são vogais especiais. Só comanda a sílaba quando não tem nenhuma outra vogal para competir. Então, se já tem aqui a vogal A, esse I não pode ser vogal, ele só pode ser semivogal. A semivogal é justamente isso, uma letrinha I ou U, quando ocupa uma sílaba que já pertence a outra vogal. Anote aí, semivogal é I ou U, a letra I ou a letra U, quando ocupa uma sílaba que já pertence a outra vogal. Tranquilo? Olha a diferença da palavra caixa para a palavra saída. Quando a gente fala saída, a gente percebe que o I fica sozinho na sílaba. Aqui é bem claro. I e U só ficam sozinhos na sílaba se tiverem acentuados. Beleza? Então, em saída, como o I está sozinho na sílaba, ele recebe acento. Sempre, tá, gente? A mesma coisa acontece com saúde. Você não fala saúde, você fala saúde. Beleza? O que você pode falar é saudade. Aqui no caso de saudade, a gente tem o U como semivogal. Não é vogal, tá bom? Semivogal porque isso aí, ele está ocupando uma sílaba que já pertence
a uma outra vogal, no caso, o A. Tranquilo aí, galera? Então, semivogal sempre vai ser esse Uzinho ou esse Izinho ocupando uma sílaba que já pertence a outra vogal. Tranquilo? Professor, e se o I ou U forem a única vogal da sílaba? Me dê um exemplo aí. Vamos pensar em cidade. Cidade. Segue normal, ó. Cidade. Esse I, no caso, é uma vogal. Ele é a única vogal da sílaba, então ele não vai ter como ser semivogal. A semivogal sempre acompanha a outra vogal. Não tem como ela estar sozinha na sílaba. Semivogal não forma sílaba. Semivogal também nunca recebe acento. Outra dica aí para vocês. Tranquilo? Cidade. A mesma coisa acontece com palavras como muro. Olha o U aí, ó. Esse U não tem como ser semivogal, ele é vogal, porque não tem nenhuma outra vogal na sílaba, tá bom? Então, se só tem o U na sílaba, ele vai ser a vogal. Beleza? Então, olha aí. I e U, você já anotou que eles são as únicas que podem ser semivogais? Você já anotou que são as únicas letras que sozinhas na sílaba têm que receber acento obrigatoriamente? E agora você anota aí, ó, que podem formar sílabas com ou sem acento se estiverem acompanhadas de consoante, beleza? Então, I e U só formam sílabas se tiverem acento ou se estiverem acompanhadas de consoante, beleza? Em todos os outros casos, são semivogais, porque vão estar acompanhando uma vogal na sílaba, uma outra vogal na mesma sílaba. A gente falou que só pode ter uma vogal em cada sílaba. Não pode ter duas vogais ou uma sílaba sem vogal nenhuma. Agora, com as semivogais é diferente. A gente tem, por exemplo, palavras com duas semivogais. Olha aqui o exemplo. Ó. Quais. Quando a gente diz quais, isso é uma sílaba só. Por isso que não está cortado. Por que uma sílaba só? Porque só tem uma vogal. U e I são semivogais. A mesma coisa acontece quando a gente fala Paraguai. Paraguai. Sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3. Beleza? Na sílaba 1, a gente tem guai, tudo junto. Uma só vogal, duas semivogais. Uma antes e uma depois. Então, você pode ter duas semivogais na sílaba, você só não pode ter duas vogais. Ou não pode ter uma sílaba sem vogal nenhuma, só com semi. A gente já falou que I e U sozinhos na sílaba são vogais, não são semi. Então vamos avançar para outro tipo de construção, como carro. É o caso de palavras como passado. E é o caso de palavras como nascer. Veja bem, letras iguais em sílabas diferentes. Carro, letras iguais, sílabas diferentes. Letras diferentes em sílabas diferentes, porém com o mesmo som. O S e o C nessa palavra têm o mesmo som. É diferente de casca, né, por exemplo. Mas nos dois casos, a gente tem S e C separados. Aqui a gente sempre tem SS separados, RR separados, tá bom? Toda vez que a gente tiver letras iguais ou letras diferentes com o mesmo som na palavra, com um único som na palavra, a gente separa. Eu vou deixar um linkzinho na descrição para quem quiser aprofundar nisso, porque não é nosso foco aqui trabalhar dígrafos, mas são só alguns exemplos de palavras mais comuns que às vezes vocês erram na separação. Professor, por que eu tenho que saber separação? Bom, o motivo óbvio é saber acentuar. Se você não sabe separar, você não sabe em qual sílaba vai ficar o acento. O segundo motivo é a separação de uma palavra, né, entre linhas diferentes. Então, você está escrevendo aqui, acabou a linha, como é que eu coloco o resto da palavra embaixo? Onde é que eu faço essa divisão? Onde é que eu coloco o famoso tracinho? Então, o tracinho sempre vai respeitar a divisão da sílaba, sempre. Inclusive nesses casos aqui, ó. Então, car, tracinho, ro. Se for passado, você tem duas possibilidades, né? Você pode colocar passado
Ou você pode, se tiver linha lá em cima, passar do. Beleza? Isso a gente chama de translineação. É quando você corta uma palavra entre a linha de cima e a linha de baixo. Esse corte sempre vai respeitar a divisão silábica da palavra. Ó, olha, nascer, nascer. Beleza? E para a gente terminar essa parte aqui, eu vou trazer algumas palavras também que trazem duas letras formando um único som. Só que é um som novo, não é o som de nenhuma dessas letras. Como assim, professor? Tá confuso. Olha aí, ó. A gente não falou de passado, a gente não falou de carro. Vamos falar de conhecer, vamos falar de mulher, vamos falar de chapada. Beleza? O que a gente tem aqui? LH, NH e CH. Nessas sílabas, LH, NH e CH não tem o mesmo som, óbvio. É diferente de carro, de passado, ou até de nascer, que são letras diferentes, fazendo um único som. Aqui a gente tem duas letras juntas para formar um novo som, que não é o som de nenhuma delas. Então, quando a gente diz mulher, esse lh não é o som do L nem do H. É o som da junção dessas duas letras. Conhecer, nhe, não é o som do N, não é o som do H. É o som da junção, é o resultado da junção dessas letras. De chapada, a mesma coisa. Não é o som do C, não é o som do H. É o som que nasce, vamos dizer assim, quando essas letras estão juntas na sílaba, tá bom? Então, por esse motivo, a gente não pode separar. A gente tem que deixar essas letras sempre juntas na mesma sílaba, as duas consoantes em uma vogal, porque essas letras juntas formam um novo som, beleza? Então, diferente de carro, passado, nascer, exceto, a gente nunca vai separar essas duas letras entre as sílabas. Olha aqui, ó, como fica sempre. Também segue a mesma regra para pular de uma linha para outra. Gente, eu vou fazer um resumão agora aqui, já que a gente já entendeu o básico da separação silábica. Vejam, existem vários casos que eu não trouxe, porque o vídeo ia ficar enorme e porque, na verdade, a gente não quer ficar especialista em separação de sílabas. O interessante aqui é a gente entender o básico da separação de sílabas para que a gente possa entender as regras de acentuação. Então eu vou fazer um resumão aqui, vou pedir a minha produção maravilhosa para colocar aqui escrito o que eu vou falar. E aí vocês podem fazer as anotações a partir desse resumão, se vocês quiserem. Resumão número 1. Sílaba é cada impulso de voz dentro de uma palavra. 2. Toda sílaba tem uma e apenas uma vogal. 3. Palavras terminadas em A, E e O são a regra geral por serem a maioria das palavras em português. 4. Semivogais são letras que, entre aspas, moram em uma sílaba que já pertence a uma vogal. 5. I e U, as chamadas vogais altas, têm condições especiais na formação das sílabas. 5A. I e U são as únicas letras que podem ser semivogais. 5B. I e U só são donas, entre aspas, de sílabas se estiverem acompanhadas por consoantes. Olha os exemplos: limão, muro. Ou, se forem acentuadas: saúde, saída. 6. Letras iguais, RR, ou com o mesmo som, SC, na palavra sempre ficam separadas na divisão silábica. Letras diferentes que formam um novo som ficam sempre juntas na sílaba, como CH, NH e LH. 8. Quando você precisar dividir uma palavra entre duas linhas, com o famoso tracinho, é obrigatório respeitar a separação das sílabas. Então, galera, isso é o suficiente para você entender a próxima aula, que é sobre acentuação, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.
tá certo? Um abraço.